Olá, amantes de plantas! Olá, plantinhas! Se você, assim como eu, ama ter um pedacinho da natureza dentro de casa, esse vídeo é para você. Hoje vamos te mostrar 10 dicas simples e eficazes para cuidar das suas plantinhas e transformá-las em verdadeiras obras de arte da natureza. Prepare a tesoura de poda, o regador. E vamos lá! Não se esqueça de se inscrever no canal. 1. Escolha a planta certa. A primeira dica é fundamental. Escolha a planta certa para o seu espaço. Assim como as pessoas, cada planta tem suas próprias necessidades. Se você mora em um apartamento com pouca luz, as suculentas podem ser uma ótima opção. Já se você tem um jardim ensolarado, as flores coloridas vão dar um show. Pense no ambiente, na quantidade de luz que ele recebe e na sua rotina de cuidados. 2. O vaso ideal. O vaso é a casa da sua planta, e como toda boa casa, ele precisa ser confortável e adequado. Ao escolher o vaso ideal, leve em consideração o tamanho da sua planta e o seu crescimento futuro. Vasos de plástico são leves e práticos, ideais para plantas pequenas e mudas. Vasos de cerâmica são mais pesados e retêm mais umidade, perfeitos para plantas que gostam de um solo mais úmido. E os vasos de barro são porosos, permitindo uma boa troca de ar e evitando o encharcamento. Mas atenção! Independente do material, o vaso precisa ter furos no fundo para garantir uma boa drenagem. A água acumulada pode causar o apodrecimento das raízes. 3. O substrato perfeito. O substrato é a casa das raízes da sua planta. Ele precisa ser rico em nutrientes e ter uma boa drenagem para que a água não fique acumulada. Existem diversos tipos de substrato no mercado, como terra vegetal, composto orgânico e areia. Para a maioria das plantas, uma mistura de terra vegetal, composto orgânico e areia é ideal. Mas, lembre-se, cada planta tem suas necessidades específicas. Então, pesquise sobre o substrato ideal para a sua espécie. 4. A importância da luz. A luz é essencial para o crescimento das plantas. Ela é a fonte de energia para a fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Algumas plantas precisam de muita luz solar direta, enquanto outras preferem sombra. Observe as folhas da sua planta. Se elas estiverem amareladas ou caindo, pode ser sinal de que ela não está recebendo luz suficiente. Se as folhas estiverem queimadas, pode ser que ela esteja recebendo muita luz. 5. A rega na medida certa. Regar as plantas pode parecer simples, mas é preciso ter cuidado para não exagerar. A falta de água pode causar o ressecamento das folhas, enquanto o excesso pode levar ao apodrecimento das raízes. O ideal é verificar a umidade do solo antes de regar. Você pode inserir um dedo no substrato. Se estiver seco, é hora de regar. Mas lembre-se, cada planta tem suas necessidades específicas de água. 6. A adubação. Assim como nós,
As plantas precisam de nutrientes para crescerem fortes e saudáveis. A adubação fornece os nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Existem diversos tipos de adubo no mercado, como adubo orgânico e adubo químico. A frequência da adubação varia de acordo com a época do ano e o tipo de planta. 7. Podas. As podas são importantes para a saúde da sua planta. Elas ajudam a estimular o crescimento, a remover partes doentes ou danificadas e a dar um formato mais bonito à planta. Existem diferentes tipos de poda: poda de formação, poda de limpeza e poda de renovação. Cada tipo de poda tem uma função específica. 8. Pragas e doenças. Infelizmente, as plantas também podem ser atacadas por pragas e doenças. Algumas das pragas mais comuns são pulgões, cochonilhas e ácaros. As doenças mais comuns são o mofo cinzento e a ferrugem. Para prevenir e tratar pragas e doenças, é importante manter a planta saudável, remover as partes doentes e utilizar produtos específicos. 9. Replantio. Com o tempo, as plantas crescem e as raízes ocupam todo o espaço do vaso. Quando isso acontece, é necessário replantar a planta em um vaso maior. O replantio também é uma oportunidade para renovar o substrato. Ao replantar, tenha cuidado para não danificar as raízes. 10. Criação de um jardim vertical. Os jardins verticais são uma ótima opção para quem tem pouco espaço e quer ter mais plantas em casa. Existem diversas formas de criar um jardim vertical, utilizando vasos, garrafas PET, paletes e outros materiais. A escolha da planta também é importante. Opte por plantas que se adaptam bem a ambientes com pouca luz e alta umidade. E aí, gostaram das dicas? Com um pouco de carinho e atenção, suas plantas vão te agradecer com flores lindas e folhagens exuberantes. Lembre-se, cada planta é única, então observe-a com cuidado e aprenda a entender suas necessidades. E não se esqueça de compartilhar suas experiências conosco nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente para mais dicas e inspirações. E vamos juntos criar um mundo mais verde e bonito. Até a próxima!